do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um painel onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. A semana foi marcada pela desvalorização do dólar frente ao real. A moeda norte-americana atingiu o menor patamar em 2 anos e acumulou queda superior a 6%, com cotações oscilando ao redor de R$ 4,80. Entre os motivos que explicam a situação estão a alta dos juros, que atrai investidores estrangeiros para o mercado brasileiro, e a melhora das contas externas. Para o agronegócio brasileiro, o dólar gera impactos na formação dos custos de produção, já que o setor é importador de insumos, e também na formação da renda bruta, porque aumenta a receita das exportações convertidas em reais. Vamos agora repercutir a tendência do dólar e outros assuntos com os nossos convidados. Quero já saudar Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa noite, Kellen. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Como sempre, vamos bater um papo bastante interessante aqui sobre as tendências. Uma satisfação recebê-lo, Pedro. Flávio França Júnior, chefe do Departamento de Grãos da Datagro Consultoria. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom, Kellen? Prazer estar com vocês. E obrigado pelo convite para participar de um debate de tão alto nível. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Lucas Fernandes, coordenador de análise política da BMJ. Seja muito bem-vindo. Olá, Kellen. Muito obrigado pelo convite. O prazer estar aqui para debater com todos esses especialistas. Muito obrigada. E a gente abre a primeira rodada do nosso painel com a pergunta para você, Pedro. Qual foi o gatilho para o dólar atingir o menor patamar em 2 anos? E a tendência é de mais quedas? Uma correção, mas um ajuste aqui no comentário. Eu não diria que foi o dólar que perdeu força contra o real. Foi o real que ganhou força contra o dólar, tá, ao longo dos últimos dias. De fato, a gente está vendo os menores patamares aqui desde o início da pandemia. No início da pandemia, a gente saiu de perto de 4 para 5. E estamos aqui, ao longo dos últimos dias, naquela vizinhança dos 4,80. Quais são os fatores por trás disso? Você já até comentou brevemente. A gente enxerga algumas coisas acontecendo aqui. Primeiro, o fluxo muito forte de estrangeiros para o Brasil. Isso vem tanto do mercado de renda fixa. A gente tem uma taxa Selic se aproximando dos 12%, que ainda deve subir mais um pouco e deixa a aplicação financeira em reais mais interessante. É o que a gente chama de carry trade, colocar dinheiro no país que paga mais juro, e disparado o Brasil é o mais interessante hoje em dia. A gente tem também uma questão aqui de que, pensando em países emergentes, você tem Rússia, por exemplo, que ficou ininvestível, você tem China com problemas de regulação, setores que o governo às vezes interfere muito, Índia, Indonésia, alguns outros que são muito dependentes de importação de combustíveis, e aí a gente fica quase que um porto seguro dentro desse contexto de países emergentes. Difícil usar exatamente a palavra porto seguro, porque o Brasil tem também suas vulnerabilidades, mas nesse choque Rússia e Ucrânia, a gente se beneficia pela balança comercial na história de commodities. A maioria do que a gente exporta sobe de preço, e com a China dando mais estímulos, o minério, que não tem nada a ver com choque, também está andando. A gente tem a história dos juros beneficiando já os fluxos. Você tem uma bolsa de valores no Brasil que, aos olhos do estrangeiro, estava parecendo muito descontada, de acordo com algumas métricas. Uma boa parte dessa bolsa de valores são empresas que produzem commodities, então acaba se ganhando um estímulo ainda maior para essa história. E aí você tem todo esse influxo. O juro alto, ele também ajuda no câmbio quando a gente pensa que fica caro apostar contra a moeda. Então, a gente pode até estar vendo um movimento que talvez tenha sido rápido demais. Tem gente que está achando que o dólar ficou barato demais. Mas se você vai comprar dólar hoje fazendo uma aposta de que o real desvaloriza, você tem que pensar que, se ele não anda pelo menos 12% em um ano, você perdeu para deixar o dinheiro parado no CDI. E aí, tudo isso tem causado esse movimento que pode continuar. Quando a gente faz conta aqui, a gente tem uma projeção para o fim do ano, na verdade, bem acima dos valores atuais. A gente trabalha com um número de 5,50 no Itaú, que pode acabar sendo um pouco abaixo,
Nós passamos recentemente a esperar uma Selic mais alta ao fim do ciclo de aperto aqui do Banco Central, e aí isso naturalmente estaria o câmbio para valores talvez um pouco abaixo desses 5,50, mas nós enxergamos ainda que existem incertezas domésticas importantes, principalmente no que diz respeito à dinâmica de contas públicas, e existe um movimento global de alta de juros que podem estar suspensos, dominados nesse momento pelo humor um pouco melhor com o Brasil, pela perspectiva desses impulsos que vêm pela nossa economia, mas eles vão ser importantes lá na frente. Então, para o fim do ano, eu não veria como sustentável, tá? E pensando aqui, fim do ano, segunda metade do ano, a gente já deveria começar a ver uma convergência dos preços e valores, eu não veria como sustentável os níveis atuais. Agora, no curto prazo, pensando que os impulsos que estão presentes, eles podem se acentuar, mais juro, preço de commodity ainda pode andar mais um pouco, essa história do investidor correndo para um mercado emergente que não pode ser Rússia, não pode ser importador de energia, tudo isso pode nos favorecer, não dá para descartar R$1 tocando 4,50, esse tipo de vizinhança no curto prazo. Muito Agora, bem. Sustentavelmente, nós entendemos que são níveis maiores. Excelente, para a gente começar aqui, estamos bem situados e agora a gente avança para mais um degrau nesta conversa em que o Flávio vai nos contar se o recuo do dólar foi um dos responsáveis pela queda nos preços dos grãos na semana. Soja ficou abaixo de 200, milho abaixo de 100, para citar 2 exemplos. A sua projeção é de continuidade nesse movimento de queda? Conta para a gente, Flávio. Oi, bom, Kellen, sim, na verdade, quando você fala de queda dos preços, estamos falando de queda dos preços internos, né, domésticos, porque o mercado internacional continua muito sólido e a gente pode falar isso daqui a pouco, altas em Chicago, o preço se aproximando do recorde histórico de 2012 na soja e no milho. Então, a gente tem um quadro todo internacional já de muita força. Então, o que caiu e reduziu os preços em reais internamente foi por conta do dólar, tirou aí, dependeu da região, 7, 8 reais dos picos que nós tivemos há algumas semanas atrás. Nessa questão do dólar, eu assinaria embaixo, né, o que foi falado agora aqui, mas eu fazia um pequeno adendo, né? Um pequeno adendo, que a gente está recebendo um fluxo de capitais que talvez seja duradouro, porque esse conflito que existe no leste europeu é um conflito que tem repercussões, ele pode até terminar rápido, né? Mais algumas semanas e concluir o que a Rússia deseja fazer, mas ele tem implicações de muito longo prazo. Com as sanções, isso não vai acabar tão rapidamente. E a gente sabe que o Brasil acaba sendo um país atrativo para o capital internacional, porque é um país produtor de agro, é um país produtor de alimentos, né? Então você tem que é um grande, está criando um pânico no mundial, nos Estados Unidos, na Europa, medidas para aumentar a produção, para produzir energia, e a gente tem isso aqui, a gente tem energia, a gente tem produção agrícola, então, e está tudo muito barato, né? O nosso real está tudo muito barato, então eu só faria esse adendo, que essa repercussão, esse efeito que está agora aqui, ele tende a ser alongado, esse efeito guerra, alongado nos próximos meses. Né? Importante eu perguntar para você, desculpe interrompê-lo, mas só para continuar na continuidade do seu raciocínio, o seu adendo é que as condições atuais do Brasil continuarão atraindo esses recursos estrangeiros, o que me leva a crer que a sua análise aponta para um dólar possivelmente mais baixo se esse movimento continuar. E aí a minha pergunta é, se o dólar for para essa direção, significa dizer que as commodities em reais por saca, mesmo com Chicago sustentado, podem já ter perdido o seu teto de 2022? Eu acredito que exista o efeito eleição presidencial ainda não chegou nos preços. Né? E, tradicionalmente, anos de eleição, ele acaba em algum momento repercutindo. Então, acredito que o dólar tem uma pressão forte ainda de curto prazo, então realmente ele pode cair mais um pouco. Não se sustenta nesse nível, também vão nessa mesma linha de raciocínio.
Só que para pensar em 5,50 ou 5,40, talvez não chegue por conta dessa manutenção do fluxo. Esse é o meu raciocínio. Então, cai agora, a curto prazo, mas o efeito eleitoral não chegou ainda e em algum momento vai chegar, né? Provavelmente vai chegar no segundo semestre, né? Então, o dólar volta, mas eu não sei se volta com toda essa força, né, os padrões que nós tínhamos da virada do ano. Essa é a minha interpretação. E para efeito de preços, Kellen, a resposta, para eu responder que o preço interno tenha sido o máximo, eu tenho que falar do mercado internacional. E talvez o mercado internacional não tenha chegado no seu máximo ainda. Então, aí caiu o câmbio, é o que está acontecendo hoje. Então, o mercado deu uma ajustada, mas ele pode voltar a subir na sequência, né? Em função de prêmios, provavelmente mais altos, e mercado internacional, que eu acho que ainda não chegou no seu máximo. Só para eu não perder o link, rapidamente a gente volta nesse tema na sequência. Quando você diz que talvez o mercado internacional não tenha chegado às suas máximas, você está levando em consideração riscos climáticos para a safra dos Estados Unidos, menor área plantada na Ucrânia, algum risco de laninha para a Argentina? O que está no seu radar? Não, a Argentina já está na finaleira e pelos mapas não vai ter grandes problemas. A Argentina o que tinha que perder já perdeu, acho que não vai ter grandes mudanças. O sinal de alerta agora é a safra nova americana e a continuidade do Laninha. O Laninha ele é um Laninha meia boca, ele não é um Laninha muito forte, mas ele está produzindo fortes impactos na América do Sul e ele também traz um sinal de alerta para uma parte importante da região de produção americana, que é na região das planícies do norte e região dos lagos. O meio oeste não deve ter muito problema, mas essa região das planícies do norte e região dos lagos, ela é muito importante, especialmente no trigo de primavera. Portanto, além disso, essa possibilidade de alguma perda de potencial nessa região, nós estamos falando da Ucrânia também, que provavelmente não vai conseguir plantar a sua safra, né? É meio improvável que ela consiga plantar a sua safra. Então, aí você tem um rombo, né? Um rombo na oferta de milho e trigo no mercado mundial. Guarde essa informação para a gente, trazer para a nossa audiência ainda hoje, mas daqui a pouquinho pode ser. Flávia, a gente volta a falar sobre as expectativas também de área plantada para a Ucrânia, a Rússia, leste europeu, super importantes nas exportações, por exemplo, de trigo, milho, para citar só duas commodities agrícolas. Muito obrigada pelas contribuições, Pedro, Flávia. Agora a gente vai avançar mais um pouquinho para falar com você, Lucas. Se você estiver ouvindo atentamente o que os nossos convidados disseram, eles mencionaram as eleições como um fator ali muito ligado à influência no câmbio. E a minha pergunta para você é justamente essa, Lucas. O que você entende que a gente vai ter no cenário eleitoral? As pesquisas desta semana, eu tenho aqui os dados da pesquisa Datafolha, que indicou que o presidente Lula tem 43% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro 26% das intenções de voto. Objetivamente, eu quero saber, a sua avaliação é que a gente já tem um cenário mais alinhado de que vai ser polarizado mesmo entre Bolsonaro e Lula? E se sim, o que significa Bolsonaro à frente em termos de câmbio? O que significa Lula à frente em termos de câmbio? Dá para desenhar isso para a gente? Claro, você faz uma análise muito boa, Kellen. De fato, o que a gente tem que pontuar sobre essas pesquisas são algumas questões muito importantes. Em primeiro lugar, o presidente atual sempre sofre muito com rejeição, né? E ele pode sofrer justamente ou injustamente, né? A população pode colocar na conta do presidente a insatisfação com a economia, mas também pode colocar na conta do presidente insatisfação com saúde, educação, que muitas vezes são responsabilidades compartilhadas com prefeitos e governadores, né? Então, esse é o primeiro ponto. No início da corrida, o presidente atual costuma ser um grande vetor de insatisfação. E ao longo da corrida, como o presidente está no controle da máquina pública, consegue fazer muitas viagens para a inauguração de obras e eventos que tenham finalidade parecida, né, que possam impulsionar a sua popularidade, ele consegue reverter um pouco da rejeição. Então, o primeiro elemento seria esse, de que talvez o que a gente tenha visto até agora nas pesquisas seja o teto, de até onde o Lula consegue ir de intenções de voto no primeiro turno, e o piso do Bolsonaro,
né? Então a gente tem previsão aí de que o Bolsonaro pode continuar numa trajetória de subida e que o Lula pode sofrer um pouco com a rejeição, principalmente porque a gente ainda não está no período de campanha e o Lula não está sofrendo muitos ataques dos seus adversários, né? Eles vão poder lembrar aí casos de corrupção, todos os escândalos envolvendo Mensalão, Lava Jato, que podem acabar desgastando o ex-presidente Lula. Segundo ponto é que essa melhora do Bolsonaro, ela é significativa porque ela ocorre acima da margem de erro da maior parte das pesquisas, mas por si só ela não é de uma maneira transformadora no cenário atual. O Bolsonaro continua perdendo no cenário de segundo turno para quase todos os candidatos, ali uma das únicas exceções seria o governador João Dória, que está empatado com o Bolsonaro nesse momento, e o Lula segue com fôlego junto em qualquer cenário em que ele é testado de segundo turno. Então, a gente tem essas modificações e a gente não vê uma transformação nesse cenário. Mas o que dá para dizer, e isso fica cada vez mais claro, é que o cenário para a terceira via está, sim, muito difícil. Com o Bolsonaro se cristalizando, né, conseguindo se distanciar da terceira via, é muito difícil que algum dos candidatos o supere, né? O jogo da terceira via, nesse momento, é ter uma intenção de voto acima do Bolsonaro, né, que seria ali a única chance de chegar no segundo turno, e da parte da terceira via, a gente não vê muitas sinalizações significativas de que a gente vai ter uma unificação e que, enfim, a gente poderia ver, né, um candidato único ultrapassando o Bolsonaro. Então, esse é um cenário. Avançando um pouco sobre o que isso significa em termos de câmbio, é importante a gente esperar ainda algumas definições importantes que vão ser feitas. Então, a primeira delas é a filiação do Alckmin ao PSB, que aconteceu na última semana. O Alckmin, ele é um político que transita bem com o centro, seja centro-direita e a centro-esquerda também, e transita bem com agentes do mercado. Então, essa é uma das apostas do Lula para tirar o medo da Faria Lima sobre um futuro governo, né, do ex-presidente, tentar se mostrar como um candidato paz e amor. Mas, ao mesmo tempo, nem só o Alckmin chegando nessa chapa basta. A gente tem, por exemplo, sinalizações de que o Aloysio Mercadante, que é uma figura histórica do PT e que não é muito alinhada ao mercado, tende a ser o coordenador da campanha do ex-presidente Lula, ou seja, não é uma sinalização tão positiva assim para o mercado. Então, a gente vai ter que esperar o Lula chegar às ruas e começar a dar declarações. Aí sim a gente vai ver como o mercado vai precificar melhor essa candidatura e para onde o câmbio vai. O mesmo vale para o Bolsonaro. A gente tem tido uma série de sinalizações de que o Paulo Guedes não aceita ir para um segundo mandato do Bolsonaro, né? Ele deixaria o Ministério da Economia ao fim desse ano, e ao mesmo tempo, nessa reta final, a gente vê o Bolsonaro se distanciando um pouco da agenda liberal e ficando muito mais próximo da classe política, algo que deve se intensificar porque ele tem interesse em fazer aliança com partidos do centrão. Então, também vai ser importante ver para onde o Bolsonaro vai ir, especialmente porque o mercado olha para um elemento que pode ser chamado de efeito Macri. O presidente faz referência, né, esse nome ao ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, que foi eleito sob uma agenda muito liberal, mas que no final do mandato também estava passando por vários problemas de popularidade e emplacou uma série de agendas populistas, até mesmo colocando em risco acordos com a FMI que ele mesmo havia firmado. Então, também existe esse temor de que na hora H, para aumentar a popularidade, o Bolsonaro se distancie de vez da agenda liberal e a gente veja ali dois candidatos considerados populistas indo para o segundo turno, que teria efeitos muito prejudiciais aí no câmbio. Interessantíssimo, Lucas. Eu vou aproveitar esse link para perguntar para Pedro e para Flávio se eles gostariam de fazer algum ponto nesse sentido. Pedro, eu imagino que você também esteja muito atento ao cenário eleitoral para traçar os seus cenários potenciais na economia. Gostaria de fazer algum ponto sobre esse tópico? Claro, a gente ainda enxerga que você tem uma eleição em aberto, é o que foi comentado há pouco, né? Talvez um dos candidatos ele esteja no seu teto, o outro no piso, então tem cara de ser eleição polarizada, tem.
cedo para dizer o que sai no segundo turno, muita coisa muda em uma questão de 6 meses, mas o que a gente já está tentando olhar adiante, e é difícil ter visibilidade nesse momento, é exatamente o que vai ser política econômica. Concordo com o colega aqui que sinalizações nesse momento não necessariamente são, de fato, previsões do que vai acontecer lá na frente, onde os mercados vão estar muito de olho agenda econômica no que diz respeito a gasto. Então, a gente tem toda aquela história do teto, a gente provavelmente vai ficar aqui com receios de que você possa ter, em algum momento do tempo, pressões, tá? Ou mudança nesse arcabouço, e acho que pensando em câmbio, vai ser exatamente nessa vertente aqui, dinâmica de gastos do governo, escolhas sobre tamanho da máquina pública, se o governo deveria investir muito na economia, talvez com recursos que não tem, essas coisas que vão ser aqui as mais importantes para pensar para onde vai essa taxa de câmbio, tá? Lembrando que o Brasil, ele não está numa posição confortável, ela até fica artificialmente mais tranquila nesse momento, eu vou dizer artificialmente, porque a gente entende que essa onda de commodities, concordo que ela pode durar mais tempo, mas ela não é derivada aqui de uma questão de crescimento global mais forte. É uma guerra que eventualmente passa. Você tem condições nesse momento no Brasil onde o governo vai arrecadar um pouco melhor, onde ele acaba ficando com um pouco mais de folga, mas passa esse contexto, a gente tem uma dívida elevada, a gente paga juros relativamente altos por ela, se a economia não cresce, e se o governo não consegue ter aqui um resultado primário sustentavelmente positivo, a gente eventualmente vai bater no muro. E ele não é no ano que vem, ele não é no próximo, é difícil dizer exatamente quando, mas o que o mercado vai estar olhando com cautela, com bastante escrutínio aí, são declarações, sinalizações que possam dizer se a gente está revertendo esse caminho, indo para uma dinâmica mais sustentável, ou se não, vamos acelerar aqui e ter um problema lá na frente, tá? Isso é o que vai trazer volatilidade para o câmbio. Obrigada, Pedro. A gente está com vários assuntos na pauta. Alguma colocação rápida, Flávio? Eu não sei. Eu queria colocações mais maiores. Eu acho que não dá para falar em muito pouco, né? Eu tenho algumas dúvidas e acho que realmente eu citei e a variável eleitoral não chegou ainda na taxa de câmbio, né? Então a gente vai ter isso chegando, mas a discussão entre pesquisa, se elas são reais ou não são, aí é uma discussão um pouquinho mais política, né? Então eu acho que eu prefiro não avançar por aí, né? Acho que não é o objetivo do tema, né? E a gente pode entrar numa polêmica que não vale a pena. Muito obrigada. Então a gente volta com vocês já. Peço para que fiquem por aí, porque a gente vai começar a nossa segunda rodada. Antes disso, vamos então às informações que também marcaram esta semana. O Roberto Campos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou que o plano é encerrar o ciclo de alta de juros em maio, com mais reajuste de 1 ponto percentual na Selic, o que resultaria em juros de 12,75% ao ano. A conclusão do mercado é que essa mensagem ficou clara quando Roberto Campos afirmou que o cenário que prevê alta em junho é o menos provável. Dito isto, a gente tem uma sinalização sobre juros e agora a gente vai afunilar um pouquinho mais essa questão para trazer informações sobre o Plano Safra e a visão da ministra da Agricultura. É porque ainda nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve no programa Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, e disse não acreditar que as taxas de juros do Plano Safra devam superar 2 dígitos na temporada 22-23. Vamos ver. Eu acho que de jeito nenhum. Eu não trabalho com essa hipótese. Eu não vou estar mais no Ministério, mas eu acho que a agricultura brasileira, o agro brasileiro, não trabalha com essa hipótese. Eu acho que nós temos que ter taxas abaixo de 2 dígitos. Nós temos que trabalhar, na verdade, o próximo Plano Safra para que ele seja um Plano Safra justo, e aí é uma decisão de governo, né? O que é que nós queremos para a agricultura brasileira?
Bom, vamos avaliar as afirmações do presidente do Banco Central, Roberto Campos, e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no que se refere a juros, crédito e expectativas de agora em diante. Vocês devem ter prestado atenção também. A ministra vai deixar o ministério agora no final deste mês de março e a gente já sabe quem deve ser o próximo ministro da Agricultura, tema para esta rodada que começa agora. Vamos então aos temas. Pedro, começo com você. Os juros subirão ainda mais em 2022, mas voltarão a cair em 2023. Quais os efeitos que você observa dessa alta de juros para crédito no agro, por exemplo? Um 22 mais apertado, mas 23 já começa a afrouxar um pouco? É por aí, Kellen. A gente acha que os juros sobem, inclusive, um pouco mais do que o sinalizado pelo Banco Central. Eu entendo perfeitamente qual é o ponto do Campos Neto ao dizer que o cenário onde você teria uma alta de juros em junho não é o mais provável. O que ele diz ali, olhando para o cenário base do Banco Central, é que com preços de petróleo recuando, é o que eles estão tomando como hipótese básica, eles parariam de subir juros já em maio, em 12,75, hoje estamos em 11,75. Nós temos uma certa dúvida se nesse ponto do tempo já vai haver clareza de que preços de petróleo vão continuar recuando, vão estar recuando. A gente também acha que expectativas de inflação entre agora e as próximas reuniões do Copom, elas ainda tendem a subir. A gente tem visto, por exemplo, um repasse muito mais rápido da alta do petróleo na refinaria para a ponta do consumidor na bomba. Isso vai acabar pegando mais na inflação, vai levar a gente a revisar números para esse ano. Então é um quadro onde a Selic, se for para 12,75, já é bastante. Nós temos dúvida de se não vai mais. Nossa projeção é 13,75 e para. Agora, para o ano que vem, que eu acho que é o foco da sua pergunta, sim, a gente espera recuo da taxa de juros. Obviamente, muita coisa vai depender das eleições, das políticas a serem escolhidas, mas meio que independente das políticas a serem escolhidas, a não ser que a gente veja um cavalo de pau completo, que não parece aqui ser o cenário base, tá? Você tem uma taxa de juros, seja em 12%, 13%, 14%, que ela é muito acima do que seria o ponto de equilíbrio na economia brasileira. Então, mesmo que talvez o Banco Central não saiba exatamente no início do ano que vem para onde ele pode cortar juros, onde a gente estabilizaria, 13%, 12,75%, essa vizinhança é um patamar que, olhando para uma economia que não vai ter crescimento brilhante nesse ano, que vai ter desemprego elevado, é algo que pode ser reduzido. Então, ao longo de 2023, depende um pouco o ponto final de qual vai ser também o ponto aqui onde a gente para esse ciclo, mas a gente fala de juro voltando para o patamar de um único dígito, tá? Em vez dessa vizinhança aqui que a gente tem visto recentemente. Isso, obviamente, significa melhora das condições de crédito, sim, para a economia como um todo e para o agro. O agro, óbvio, tem sua dinâmica um pouco diferente, pensa em mercado de capitais, mesmo num contexto de juro em alta, você tem apetite, então talvez ele consiga contornar um pouco melhor esse ano do que o resto. E aí, no ano que vem, o alívio não é tão grande, porque o aperto também não foi tão ruim quanto vamos pensar aqui num crédito ao consumidor. Mas, certamente, a trajetória é juro um pouco para cima agora e para baixo ao longo do ano que vem. Obrigada, Pedro. Flávio, diga para a gente como essa alta de juros impacta nas decisões de negócios no setor agro, mais diretamente agora em 2022 e 2023. O que você tem observado? A mensagem da ministra, ela teve dois ângulos, né? Um ângulo técnico, dizendo, olha, o agro é importante, está sustentando a economia e tal. E a segunda mensagem foi política mesmo, né? Ela disse, olha, não pode ser juro maior que 2 dígitos, né? Então ela deu uma espécie de um cheque-mate ou empurrou o Ministério da Fazenda, da Economia na parede. Vocês não podem, vocês têm que dar um jeito. É um ano especial, né? Eu tenho conversado diretamente com os nossos parceiros, nossos clientes, e é um ano especial. Então, nós estamos no meio de uma turbulência, saindo de uma pandemia e com uma guerra inesperada no meio do caminho. Então, acho que sim, vai ter que ter algum tipo de subsídio, alguma coisa de gasto para segurar para o agro um prédio, porque nós estamos com uma alta de insumos muito forte. Essa questão dos fertilizantes é brutal, é uma alta absurda e até com riscos de desabastecimento. Então, a gente não vai poder plantar uma safra cheia, aumentar a área com juros muito altos. Então, é uma situação delicada
E eu acho que o Ministério acho que o nosso ministro Guedes vai ter a coerência de arrumar uma maneira de ter bastante volume com um crédito não mais baixo do que a temporada passada. O agro está pedindo pelo menos igual. Eu acho meio improvável vir igual, mas não vir pelo menos com tanto aumento. Eu acho que essa é a linha e precisa, né, Kelly? E precisa porque é um ano especial. É interessante o que você diz, a gente já tem alguns pedidos acontecendo de federações de trabalhadores da agricultura, por exemplo, que nesta semana a FETAG do Rio Grande do Sul pediu que os juros do Plano Safra 21-22 fossem mantidos para a temporada 22-23. O que a gente observa é que há uma certa dificuldade de manter os juros porque eles foram articulados quando a Selic estava abaixo de 2 dígitos. No entanto, quando a gente ouve o Pedro dizendo em juros de 1 dígito para 2023, isso também pode ser uma espécie de balizador na decisão do governo, né? Afinal de contas, o Plano Safra começa em 22 e dura até 23. Excelentes pontos até agora do Pedro, do Flávio, e eu vou avançar para você, Lucas. Nesta semana, a gente acabou de ouvir aqui a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, informando que ela fica no cargo até o fim de março para depois sair. Ela vai disputar uma vaga no Senado. E o atual secretário executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes, é quem deverá assumir o cargo. Ela disse isso aqui no programa da Jovem Pan em que eu participei. Montes é um nome que, na sua avaliação, vai seguir a mesma estratégia da ministra da Agricultura, que tem uma popularidade, uma aceitação muito alta no setor. O que muda com essa reforma ministerial, especialmente para o agro, na sua visão? Exato, a gente deve ver o secretário executivo, o Marcos Montes, né, mantendo ali as principais diretrizes do Ministério da Agricultura e Pecuária. Não deve ser uma transição brusca de nenhuma forma e enfim, vale destacar que são poucos meses, né, até o fim do mandato. Então, ainda que houvesse um interesse de mudar políticas ou de reestruturar programas do Ministério, haveria pouco tempo para isso. Por isso, a tendência é de continuidade no mapa e também é de continuidade em uma série de ministérios. O que é importante da gente falar sobre esse tipo de reforma ministerial que a gente vai passar agora é que ela tem uma natureza completamente diferente de outras que a gente vivenciou no governo Bolsonaro, que ora ocorreram porque havia uma certa fragilidade no governo, ora porque o presidente considerou que houve traição de ministros ou que havia a necessidade de troca de quadros que já não se compatibilizavam muito com os ideais do governo. Isso não acontece por esse motivo nesse momento. É uma troca de poder e uma transição em vários ministérios que vão ocorrer concomitantemente. Isso é natural e acontece em todo fim de governo. Isso porque a legislação eleitoral prevê que as figuras que possuem cargos no poder executivo precisam se incompatibilizar 6 meses antes da eleição para poder concorrer a qualquer tipo de mandato. Isso é muito salutar, porque estar numa posição de destaque em um cargo comissionado do Poder Executivo dá um poder, uma possibilidade de usar a máquina pública que seria aí desleal com outros candidatos. Então, esse é um movimento tradicional e a gente deve ver uma série de saídas de ministros que, mais uma vez, não representa uma fragilidade do governo Bolsonaro. Pelo fato da legislação eleitoral não permitir que quem queira se candidatar esteja em um cargo executivo, o presidente fica de mãos atadas. Então, não é uma mudança onde ele vai necessariamente fazer sinalizações ao centrão ou tentar formar muitas estratégias. Por isso, a tendência é que, assim como vai ocorrer no mapa, em uma série de outros ministérios, a gente veja o secretário executivo ou um outro tipo de secretário assumindo a titularidade. E sobre a ministra Tereza Cristina, vale destacar que ela vai disputar o Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul. Vai ser uma das disputas mais duras. Ela deve disputar com o atual governador lá do estado, também com o Luiz Henrique Mandetta, né? Ganhou muito conhecimento nacional ao longo da pandemia, mas ela leva vantagem, né? É uma disputa tão dura que a atual senadora que ocupa esse cargo, a Simone Tebet,
não deve disputar esse cargo, né? Então, para a gente ver como, de fato, vai ser uma eleição difícil, mas a Tereza Cristina leva vantagem, como você muito bem pontuou, ela é muito popular no setor do agro e também lá no estado, na sua base regional. Muito obrigada. Agradeço a vocês por mais essa rodada e eu volto daqui a pouquinho para a gente continuar com as análises. A pausa agora é para a gente acompanhar mais um episódio da série Agricultor Todo Dia. Dessa vez eu viajei até Itapetininga, no interior de São Paulo, e aprendi sobre a produção de batata. Vamos ver? De sentir esse frescor da manhã, voltar para o campo. Olha o Lucas, bom dia! Bom dia, Kellen, tudo bem? Muito bem, e você? Vamos conhecer um pouco da nossa realidade? Quero trabalhar. Nossa primeira parada. Aqui é a origem de tudo. Em 1969, foi a primeira cultura plantada pelo meu pai e meu tio. O começo foi difícil. Eu fui um dos primeiros brasileiro plantar batata nessa região. E nós fomos aumentando as áreas. Muita gente planta. Colher bem são poucos. Você tem que acreditar no que você faz. Boa mão para colher? Ótimo. O que a gente vai fazer aqui, Lucas? Gente, não. Você vai cavar para mim aí. Raiz? Tá e aí? Limpa, tá livre de doenças. Para avaliar, eu preciso abrir uma cova e fazer assim com a mão. Achar as batatas. A semente é classificada por tamanho. Mas onde é que tá a semente? Tô meio perdida. É isso aqui, ó. Caramba! Mas eu vou plantar uma batata, então. Semente da batata é uma batata. É uma batata. A batata, como é um alimento perecível, a gente não estoca. O que se colhe hoje, se lava hoje, beneficia para dar uma mercadoria fresquinha pro consumidor. Pronta. E aí eu posso ir pra cá? Você acostuma, vai querer vir todo dia agora. Ah, meu Deus. Quando eu entrei, eu sofri muito. Isso que fez você conseguir? Eu tenho 2 filhas, graças a elas. Graças a Deus, desde quando eu entrei aqui, nunca faltou a comida na minha mesa. Olha a produtividade dessa mulher. Vamos, com o salário não vai dar nada desse jeito, não. Pega ele e joga pra cima, encosta na perna e vira no bag. Pega ele. Usa o joelho pra você erguer ele. Meu Deus. Você é uma guerreira, Kelly. Passou da primeira fase, nem ajoelhou. Guerreira que é você. Seu senso de superação é ver que o trabalhador que está aqui colhendo a batata tem uma história fantástica por trás. Ela hoje é comida de mendigo. Amanhã ela é comida de milionário. Ela tem uma oscilação de preço no mercado muito grande. Faço 94 para ele, para não dizer que não estou fazendo nada. Tá, 9,4, eu vou tentar lá. O agricultor é movido por esperança e ilusão. Ele deposita toda a esperança dele a hora que ele põe a semente no solo, que ele vai produzir muito e vender num preço mais caro. O custo de produção dela é muito alto. Agora, o que você consegue às vezes ganhar mais? Produtividade. Até uma só, então você vai ter que ser eficiente no menor espaço. Então você tem que ter todo aquele cuidado desde da semente, da colheita, para não ter dano mecânico, para chegar a um produto quanto mais fresco, bonito, na gôndola do supermercado. Rodrigo, a batata que eu colhi lá no campo está aqui sendo lavada? Sim, está sendo lavada. Aqui é uma seção de espuma para retirar o excesso de umidade da pele. Ah, porque se ficar muito úmido ela pode apodrecer. Quanto tempo de história e de trabalho para chegar nesse padrão? 52 anos no grupo. Batata tá dentro do nosso DNA. Qual é o próximo passo? Oferecer um produto ainda melhor para o consumidor. O Brasil é
país que, de todos os problemas que temos, cada um se trabalhar com vontade, vai colher bons frutos e ter resultado. Uma coisa que eu sempre tive comigo: todo o dinheiro que você ganha honesto te dá sorte. Cada uma dessas pessoas está numa teia muito complexa, que está levando para uma única direção: distribuir alimento pelo mundo. A felicidade da gente está nisso aí. Aquilo que é essencial, o poder de se conectar para transformar a batata no ingrediente que você precisava no império do agro brasileiro. A guerra entre Rússia e Ucrânia completou um mês. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em Bruxelas e o envio de mais armas à Ucrânia foi anunciado. Além disso, os Estados Unidos firmaram um acordo com a União Europeia para fornecer gás natural à União Europeia e assim reduzir a dependência do bloco econômico ao produto russo. Essa e outras questões vão ser abordadas agora com profundidade pelos nossos convidados. E eu começo com você, Pedro. Completamos um mês de guerra na Ucrânia e eu gostaria de saber dos desdobramentos do ponto de vista das sanções financeiras, o que você espera para a próxima semana que tenha naturalmente impacto também no agro? Perfeito. O que está no centro das atenções nesse momento e que inclusive poderia ter acontecido hoje e não aconteceu é a Europa colocar sanções aqui sobre as importações de óleo e gás russos. Se você olha do ponto de vista dos Estados Unidos, do Reino Unido, eles já foram nessa direção. Então, não se pode, hoje em dia, nos Estados Unidos, comprar esses produtos vindo da Rússia. A Europa reluta em fazer isso, porque 40% do que eles usam de gás vem exatamente desse país. No caso da Alemanha, por exemplo, é uma fatia que vem levando o governo a evitar, vamos dizer, o impulso para colocar essas sanções de pé. Só que a cada dia a mais de guerra, e a gente não espera que ela vá acabar na semana que vem, ainda deve durar um tempo, a pressão aumenta. Então, o que a gente precisa monitorar de perto no curto prazo é a posição da Europa sobre compras de petróleo russo. É bem possível que, em questão aqui de poucos dias, teve hoje a cúpula de líderes da União Europeia, eles discutiram esse assunto bastante, é bem possível que eles coloquem um plano para reduzir, em questão de curto prazo, poucos meses, as compras de petróleo e gás russos tendendo a zero. Isso significa menos oferta no mercado. Vamos lembrar, não é que a Rússia não está produzindo, é que simplesmente quase ninguém pode comprar dela, e aí, sendo feito, preço de petróleo ainda para cima. Acho que esse é o principal desdobramento para o agro em termos de sanções que a gente precisa acompanhar nesse momento, porque é um produto que ainda está mais ou menos de fora, o óleo e o gás, tá? Mencionei que a guerra ela não deve acabar na próxima semana. Você tem ali sinais de concessões por parte da Rússia, eles diminuíram suas ambições em algumas das coisas, queriam depor o governo ucraniano, agora já não colocam isso de forma tão clara, queriam desmilitarização da Ucrânia, já diminuíram esse requerimento também. Por outro lado, a Ucrânia já aceitou não entrar na OTAN, mas ainda tem um entrave que a gente entende leva algum tempo para ser resolvido, que é a questão territorial. A Rússia requer a anexação da Crimeia, parte da Ucrânia. A Ucrânia diz que não vai abrir mão de 1 centímetro de território. Eles também requerem que a Ucrânia aceite ali a independência das repúblicas separatistas, aquelas que a Rússia começou mandando tropas de paz lá antes de fazer uma invasão deflagrada, e também isso não é algo muito provável de ser aceito pela parte da Ucrânia nesse curto prazo. Então, parece que ainda vão algumas semanas, pelo menos, de conflito, até que o nível de dor, sofrimento, tragédia aqui para um dos lados ou os dois, ele seja o suficiente para fazê-los voltar a uma mesa de negociação de forma, vamos dizer, séria. Nesse momento eles têm negociação quase todo dia, mas não sai muito do lugar. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Flávio, quanto nesse cenário ainda de guerra na Ucrânia deixará de ser plantado por lá? O país é super relevante na produção de grãos. E também o que você espera de impacto no mercado? Plantios na Rússia também tem algum efeito? O que você tem acompanhado? Bom, vamos lá. Vamos só posicionar rapidinho, Kelly. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo. Tá? Esse trigo da Rússia é um trigo que hoje está em suspenso, porque quem é que vai consumir esse trigo com as sanções e deve continuar ocorrendo?
Vamos adiante, hora da gente entender o efeito da continuidade da guerra na Ucrânia para a intenção de plantio por lá. Afinal de contas, o leste europeu é super importante na produção de grãos, na exportação mundial. Flávio França Júnior, diga para a gente quanto a Ucrânia deixará de plantar, quais os efeitos esperados no mercado de grãos, como é que fica a situação também na agricultura da Rússia? Pois é, Kelly, no começo lá eu falei, olha, os preços internacionais possivelmente não atingiram os seus picos de soja, milho e trigo. Por quê? Porque o efeito Ucrânia, guerra, não apareceu totalmente no mercado. Porque a gente não tem como hoje dar um exato de quanto a Ucrânia poderá plantar na próxima safra. Esse é um ponto. Então ela vai possivelmente diminuir a área, é possível, provável. E a Rússia, mesmo não tendo efeitos da guerra, mas ela tem efeitos comerciais. Esse trigo, o milho, a Rússia não é importante, mas no trigo ela é o maior exportador. Agora, quem é que vai comprar esse trigo? Então, o mercado está no misto agora de precificar, porque não tem um número certinho. O fato é concreto. Esse trigo, boa parte desse trigo da Rússia não virá para o mercado, vai ser destinado a países amigos, aliados, ou China, alguma coisa do gênero, mas não vai para o mercado do Ocidente, né, europeu ou sul-americano, dificilmente ele vai. O trigo. E a Ucrânia é um grande exportador de milho, a Ucrânia é o quarto maior exportador de milho. Então, nós temos uma bomba relógio, né, armada para estourar no mercado de milho e trigo, e aí vai soja junto, né, no mesmo bolo. É uma difícil solução, Kelly. Eu tenho, assim, preocupação, porque o lado do produtor brasileiro, ele pode dizer, vou ser beneficiado porque Chicago vai subir e tal, e amortece todo o impacto do câmbio aí negativo. Mas o problema é o consumidor, né? O consumidor de milho, o consumidor de soja, de farelo, de óleo, que tem uma bomba relógio programada aí pela frente. Vejo com muita preocupação. Então, o mercado precisa ter uma safra no hemisfério norte boa, precisa plantar muito, precisa colher bem, para aliviar, amortecer o impacto dessa ausência do trigo russo do mercado, boa parte dele, e possivelmente uma ausência do milho e parte do trigo também da Ucrânia. Então, realmente é um quadro de muita preocupação, e isso vai chegar nos preços de maneira quase certa. Muito obrigada, Flávio França. E a gente pergunta para você agora, Lucas, qual é a sua análise sobre a guerra na Ucrânia, no sentido de quanto tempo mais vai durar, o que a gente pode esperar para a próxima semana? Bom, Kellen, não vou me estender muito nessa resposta, mas um ponto que a gente pode dizer é que houve uma série de erros de cálculo por parte do presidente Vladimir Putin. A gente pode atribuir isso a uma série de fatores, mas fato é que pela primeira vez, né, a população ocidental está vendo uma guerra acontecer no seu quintal. Isso principalmente falando para países europeus, né? Nós já tivemos casos recentes como Afeganistão e Iraque, mas havia um certo descolamento cultural e também uma dificuldade da mídia estar inserida nesse tipo de conflito. O que acontece agora é que essa guerra ela é coberta 24 horas, a gente vê os mínimos detalhes do que estão acontecendo lá dentro, e isso fez com que o Ocidente, né, principalmente Europa e América do Norte, conseguissem se unir em uma série de medidas, né, apesar da Europa ainda ficar restrita a algum tipo de sanção. Quanto tempo essa guerra durar ainda vai depender do posicionamento da China, né, o quanto que esse país vai dar suporte para a Rússia, que, enfim, fica sendo ali um dos únicos aliados de peso que o Vladimir Putin tem nesse momento, mas fato é que a gente vai ver mudanças estruturais daqui para frente, principalmente com a matriz energética de uma série de países sendo revistas e, inclusive, a gente pode ver uma intensificação no investimento de tecnologias para substituir a dependência da economia global do petróleo, né? Então esse é um ponto. Eu só queria destacar também que um elemento que contribui para a gente ficar em um cenário com perspectivas muito desafiadoras para o futuro é o fato
fato da OMC ainda não estar funcionando, principalmente no órgão de apelação. Apesar do discurso do Joe Biden de favorecer o multilateralismo, ele mantém a mesma ação do Donald Trump, de barrar a indicação de juízes para o órgão de apelação, e a OMC seria muito importante para avaliar os tipos de sanção que estão ocorrendo nesse momento e no futuro. Vale lembrar que o Brasil, principalmente o agro brasileiro, já conseguiu uma série de vitórias e acesso a mercados por conta do funcionamento da OMC. Então, o fato dela estar paralisada e a gente não ter perspectivas de volta com países nesse ambiente, apresentando uma série de sanções, também pode gerar distensões na cadeia global de suprimento, favorecendo o nacionalismo e dificultando ali que alguns países tenham acesso a determinados tipos de mercado e facilitando que países que queiram agir com o protecionismo tenham esse respaldo, já que não vão ser punidos pela OMC, e a Europa é um grande exemplo de uma série de países que agem com protecionismo e que afetam as exportações do agro, né? Então, esse tema da OMC e a insistência do Biden de manter o mesmo posicionamento do Trump também vai trazer efeitos ali que estão relacionados a essa guerra. Muito obrigada, Lucas. Eu peço licença para vocês para a gente abrir daqui a pouquinho a última rodada do nosso painel. A gente volta já já. A continuidade da guerra na Ucrânia é um fator altista para os preços do petróleo. A gente acabou de ouvir aqui dos nossos analistas que no mercado internacional os preços do petróleo já subiram mais de 20% em um mês. Um dos impactos observados aqui no Brasil foi a elevação dos preços dos combustíveis pela Petrobras, que já é refletido também no frete rodoviário e nos custos de produção da agropecuária. Última rodada começando agora, a gente tem minutos finais do programa. Para você a pergunta, Pedro, o jornal Estado de São Paulo, em uma reportagem, citou que o mercado teme um desabastecimento de diesel por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso teria feito as importações do produto diminuírem e o preço subir. Isso é um risco real que você considera? Acho que não dá para descartar. Não parece ser aqui o risco, vamos dizer, mais iminente. O que a gente tem visto, às vezes, são temores, porque na Europa está havendo esse problema, eles compram diretamente da Rússia. E aí, de fato, eles precisam achar outro fornecedor. E aí bate aqui no Brasil, por exemplo, porque o fornecedor de quem eles estão comprando, a América do Norte, a gasolina, o diesel do Golfo, é exatamente de onde a gente puxa também. Você tem um mercado onde o combustível russo está fora, o europeu está pagando um prêmio, e aí o que a gente tem começado a ouvir é que nas menores redes ali, por exemplo, no posto que tem bandeira branca, às vezes, você tem tido dificuldade, às vezes, de encontrar o produto. Posto pensando ali na bandeira branca, por exemplo, as grandes redes vão favorecer, ou pelo menos é esse o comportamento que tem aparentado até aqui, as suas próprias cadeias, e aí esse posto exatamente, a gente ouviu relatos disso no Centro-Oeste, no Norte, pode acabar ficando prejudicado. Agora tem um ponto que tornaria muito mais crítica essa história e não está presente nesse momento, que seria a defasagem na política de preço da Petrobras. Quando a Petrobras ela opera com defasagem, como aconteceu durante o início da crise, fica desincentivado a importação de combustíveis por outros entes ali do mercado. E aí, de fato, não se abastece aqui no Brasil. Na hora que se ajusta o preço, isso aconteceu alguns dias atrás, essa importação ela acontece e aí a gente acaba tendo disponível a preços maiores. Mas a disponibilidade aqui a gente vai ter que brigar com o europeu, mas não é que exatamente fechou a torneirinha como fechou lá a torneirinha russa para o europeu e ele precisa comprar em outro lugar. É algo a monitorar, não dá para descartar, tá, Kellen? Okay. Mas só vamos colocar um número aqui. O Brasil ele importa mais ou menos 10% de toda a gasolina que consome. No caso do diesel é mais para 25%. Uma boa parte é produzida domesticamente, então não é aqui uma dependência completa do exterior. Muito obrigada, Pedro. Flávio e Lucas, eu tenho 1 minuto para cada um e perguntas que requerem mais do que 1 minuto. Vou contar com a generosidade de vocês para atender a minha e a nossa audiência. Para você, Flávia, a pergunta é: quais vão ser os impactos da elevação do preço dos combustíveis no mercado de etanol de cana, milho e óleo vegetal? É para cima ou para baixo o preço? É para cima, né, Kelly? Não tem como segurar tudo isso. Essa questão do petróleo, nós já tínhamos um mercado para $90 o barril.
já antes da guerra, né, 85, 90, o mercado já se preparava para ter 2022 com alta, porque tem um desequilíbrio entre a demanda e a capacidade de recuperação da oferta. Isso, agora com a guerra, não vai ter como segurar, então é difícil ter um retrocesso muito forte do petróleo. Então isso chega na cadeia nossa, atrapalha o agro na questão do aumento do custo de produção geral, insumos, fertilizantes, nitrogenados e também químicos. Então, é um desafio. O produtor vai enfrentar um grande aumento de custo de produção, não vai ter como fugir, mas ainda acredito que o produtor vai tentar aumentar a plantada do Brasil, mesmo com essas dificuldades. Muito obrigada, Flávio. Lucas, você tem 1 minuto também, e a pergunta é como esse tema combustível vai ser tratado por Lula e Bolsonaro. A ideia é qual? Bom, vamos lá. Lula está apostando no discurso de que vai abrasileirar o preço do petróleo, o que é muito difícil de ser feito, já que apesar da gente produzir, né, petróleo, ter acesso a recursos aqui no Brasil, o refino envolve uma série de processos dolarizados, isso envolveria investimento e ações de longo prazo, ou seja, é muito difícil de colocar isso em execução. Bolsonaro, por sua vez, segue culpando os governadores em relação ao ICMS, o que não é necessariamente verdade, já que a flutuação do preço tem a ver com a política de paridade da Petrobras. O que eu diria para a gente ficar de olho é no comportamento do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro quer reverter a popularidade, pode encontrar outras maneiras de mexer no preço do combustível e isso pode ser considerado abuso de poder econômico, né? Uso da máquina pública para ir atrás do eleitor. Então vale a pena ficar de olho nisso, porque também os governadores estão judicializando a questão do ICMS e não querem pagar o pato sozinhos. Excelente painel, quero agradecer demais Pedro Renault, economista do Itaú Unibanco, volte sempre, muito obrigada. Flávio França Júnior, chefe do Departamento de Grãos da Datagro Consultoria, muito obrigada, volte mais vezes. Lucas Fernandes, coordenador de análise política da BMJ, um prazer ouvi-lo, volte também mais vezes. Até a próxima, gente, muito obrigada. E eu tenho um recado para você. Se tem uma coisa que não pode faltar no campo é inovação, não é mesmo? E teremos isso de sobra na Tecnoshow Comigo 2022, a grande feira que acontece de 4 a 8 de abril em Rio Verde, Goiás. Visite o Castelo Samurai da Ihara, repleto de interações tecnológicas, e conheça soluções inovadoras para soja e milho. No dia 6 de abril, eu estarei lá no estande com uma programação especial na companhia de especialistas de mercado. Anote aí, de 4 a 8 de abril, temos um encontro marcado na Tecnoshow Comigo em Rio Verde, Goiás. A cobertura completa você confere nas redes sociais da Ihara. Para saber mais, aponte o seu celular para o QR Code que aparece na tela e acesse o site. Na hora H da proteção do cultivo, é Ihara. Pode confiar. O Hora H do Agro fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.